Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conhece meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos, ainda que hajem mil palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Cercaste em volta, tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta, se eu subo até ao céu, sei que ali também te encontro. Se um abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor, eu sei que tu 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 me sondas, 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 eu sei que tu me sondas. Olá, povo da aliança, eu quero cumprimentar-lhes neste momento em nome daquele que, quando João teve esta visão aqui extraordinária daquele ser que os seus olhos eram como chamas de fogo, da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, seus cabelos eram brancos como a alva lã, e na sua coxa direita ele viu escrito lá: Rei dos Reis
Senhor dos senhores. Quem é Ele, irmã Daiane? Quem é Ele, irmã Lia? Quem é Ele, Ronaldinho? Quem é Ele, você que está deste lado aí me assistindo? É o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu estou sendo abençoado demais com o estudo do livro do Apocalipse. Como eu lhes disse, já está preparando já o material, as perguntas. Eu já vou começar então a mandar para vocês, para que vocês possam começar a responder, para que todos que estão fazendo conosco aqui esse estudo de Apocalipse e participaram de todos os estudos, recebam um certificado do Seminário Teológico Crer é Também Pensar, para você colocar na sua sala lá e para lembrar que você dedicou e estudou conosco aqui a palavra do Senhor. Como que está você? Tudo bem? Está orando por mim, por Gi, pela minha família? Estou orando todas as manhãs, nas madrugadas, hora que eu acordo tarde, 5 horas, ou 2 da madrugada, ou 1h30, e oro por vocês. Hoje nós iremos continuar estudando o capítulo 20. E nós teremos mais um vídeo, ou mais 2, porque o livro de Apocalipse aqui no capítulo 20, que nós iremos tratar a prisão de Satanás por 1000 anos, e a primeira ressurreição, talvez nós teremos que ficar aqui mais 1 ou 2 aulas. Nós vimos e temos estudado até agora, falamos das 4 posições, o pré-milenismo dispensacionalista, pré-milenismo histórico, pós-milenismo, e falamos que é o que eu creio, que nós cremos como igreja reformada, a maioria dos reformados, é que nós estamos vivendo já o milênio. O milênio nós temos falado que não é os 1000 anos, como diz aqui, é um número indeterminado. E na verdade não está falando aqui de 1000 anos. A Bíblia fala que para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Porque Deus não está preso, circunscrito a esta realidade aqui do nosso Cronos. Deus está acima de tudo. Mas entendemos, e eu quero daqui a pouco lhes mostrar sobre isso, que nós já estamos, desde o momento que Jesus chegou, Ele inaugurou o seu reino aqui. É aquela ideia, o já, ainda não, lembra? Nós não estamos reinando de uma maneira perfeita, porque o reinado é um reinado espiritual. Vamos lá? Olha o capítulo 20, aqui diz o versículo 4 em diante: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta e nem receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É o que está acontecendo. Falamos aqui que a marca da besta, o sinal na mão, a marca, não está falando de um número que vai ser carimbado, mas está falando o quê? Aqui é uma metáfora. O livro de Apocalipse é cheio de símbolos. E como nós temos já declarado, uma das regras da hermenêutica bíblica é a Bíblia explica a própria Bíblia. Daqui a pouco nós iremos ler alguns textos. A ideia da marca da besta é quando você se curva diante deste sistema pecaminoso aí, deste mundo que jaz no maligno, onde só há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, não procede do Pai. Todas as vezes que você aceita posicionamentos, práticas que vão contra os princípios absolutos, eternos do reino de Deus, você está aceitando a marca da besta. E a ideia da mão é o quê? A mão fala de serviço, de obra. É quando você passa a ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Nós não fomos chamados
para fazer a vontade deste mundo. Não vos conformeis com este século, é o que o apóstolo Paulo fala. 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aqui fala então, veja bem, os 5, vamos comentando. Antes vamos orar, né? Pai, usa-me agora, Espírito Santo que inspirou esta palavra. Mais de 40 coautores que o Senhor levantou, separou-os para escrever o que está aqui neste livro e nos demais 65 livros. Usa cada frase, Senhor. Usa cada palavra, Espírito Santo, que esses irmãos que estão aí me assistindo, na sua sala, no seu escritório, na sua casa, possam entender e celebrarem este momento de estudo da palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, meu escudo, meu Redentor, Jesus. Aqui diz, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Alguns entendem que, na verdade, quando fala aqui os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos, e esta é a primeira ressurreição. Aqui a verdade está falando o seguinte, que João viu aqueles que estavam lá, as almas dos que foram decapitados, aqueles que estavam com o Senhor e aqueles que já estão reinando com o Senhor. E aqui fala o seguinte, que os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos, representa as pessoas que morreram sem Cristo. Eles foram já para um lugar de sofrimento. Eles estão existindo e não estão vivos. Por isso que eu gosto sempre de falar isso. Esses aqui, os restantes dos mortos, são aqueles que não estão reinando com Cristo. Como eu e você estamos reinando com Cristo espiritualmente. Os restantes dos mortos que não reviveram, a ideia aqui significa que já foram para um lugar de sofrimento, esperando o dia da ressurreição para serem lançados no lugar onde já foi preparado para o diabo e seus anjos, o inferno. E aqui fala o seguinte, até que se completasse os 1000 anos. Quais são os 1000 anos que já falei com vocês aqui? Esse tempo, desde o momento que Jesus veio, o reino de Deus é chegado. Lembra que Jesus falou? O reino de Deus é chegado, está entre vós. Já estamos reinando espiritualmente com Cristo. E o capítulo 6 fala que quando Jesus, ele quebra o primeiro selo, saiu aquele cavalo com seu cavaleiro vencendo, e para vencer aquele cavalo branco com seu cavaleiro, que representa o Evangelho. Quando completar o tempo que falamos aqui no estudo, quando completar o tempo em que todos os eleitos de Deus vierem para o aprisco, aceitarem Jesus, e isto é graça, aqueles que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo, quando o Evangelho for pregado a todos os eleitos de Deus, aí vai acabar aqui este reinado nosso aqui por 1000 anos com Cristo. O já ainda não. Por que, pastor, o já ainda não? Porque estamos reinando já com Cristo, mas ainda não dentro da perspectiva que ainda vivemos no mundo em juízo. E os nossos corpos não foram transformados em corpos incorruptíveis. Olha o que diz agora. Esta é a primeira ressurreição. Qual que é a primeira ressurreição? Tem 2 ressurreições na Bíblia. E tem 2 mortes. A morte primeira, que é a morte física,
E a segunda morte, a morte eterna. Claro, dentro do que nós estamos estudando aqui, porque quando Adão pecou, teve a morte espiritual. E nós já fomos vivificados, conforme diz Efésios capítulo 2. Mas tratando aqui do que nós estamos estudando no Apocalipse, a primeira ressurreição aqui é a ressurreição quando alguém morre em Cristo. O que significa ressuscitar? Levantar. É aquilo que diz Eclesiastes 12:7. O espírito, quando a pessoa morre, o espírito levanta e vai para Deus que o deu. E o pó volta à terra como era. Quando alguém morre sem Cristo, já vai para um lugar de sofrimento. Eu nem vou dizer que ele continua vivo, porque a ideia de viver a vida é a ideia de celebrá-la com toda exuberância. Mas preste atenção, eles estão existindo lá, conscientes, sofrendo neste lugar, Hades, no lugar de espíritos desincorporados, esperando o arrebatamento, a ressurreição e o juízo final. Por isso que fala que os restantes dos mortos não viveram até que se completassem os 1000 anos. São estes que já morreram sem Cristo e estão no lugar conscientes, já sofrendo. Por isso que eu lhes disse, não vivendo na perspectiva como aqueles que morreram em Cristo, porque já são bem-aventurados, já estão vivendo numa felicidade com o Senhor e com aqueles que já foram. Esta é a primeira ressurreição, que eu quero lhes explicar daqui a pouco, que os pré-milenistas dispensacionalistas, eles creem que a primeira ressurreição vai ser quando Jesus voltar, e ninguém vai ver Jesus, vai vir como um ladrão, ninguém vai ver, segundo eles, e depois, neste momento, ressuscitam os servos de Deus. Esta é a primeira ressurreição. E para eles vai haver então uma segunda ressurreição. E na ideia nossa, nós cremos que a primeira ressurreição aqui é esta, da pessoa que morre em Cristo e já vai para a presença do Senhor. E a segunda ressurreição é quando o arrebatamento da igreja acontecer e todos os mortos, com Cristo e sem Cristo que morreram, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. O versículo 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. É o que está acontecendo conosco aqui. E bem-aventurados são aqueles que já morreram em Cristo e já estão reinando com o Senhor lá, conosco também aqui estamos reinando. E a segunda morte, gente, é a morte eterna, viu? É aquela morte eterna onde a pessoa, juntamente com Satanás e seus anjos, irão sofrer eternamente. Deu para você entender aí? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? Quando alguém morre e Deus já leva o seu espírito para a presença dele e o pó volta à terra para esperar a ressurreição. A segunda ressurreição vai ser quando todas as almas, todos os espíritos que estão lá com o Senhor irão então entrar novamente nos seus corpos. E é o que a palavra do Senhor diz, que o mar, as águas, a terra terão de dar conta das pessoas que foram dissolvidas, se transformaram em pó. E aqui fala que a segunda morte, que é a morte eterna, não tem autoridade, não terá autoridade sobre aqueles que já morreram e que estão com o Senhor, na presença do Senhor. E também, bem-aventurados somos nós, que já fomos resgatados das trevas e já estamos reinando com Cristo até que o Evangelho seja pregado pelo mundo todo, e aí
é o que eu expliquei. Quando o evangelho for pregado no mundo todo, aí vai vir o quê? Vai vir o anticristo em toda a sua fúria. É como se fosse a encarnação de Satanás no homem, e haverá grande tribulação. Aí a igreja será impedida de pregar o evangelho. Olha o que diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, o número dessas como a areia do mar. Nós vamos continuar na semana que vem o Apocalipse. Eu quero explicar para vocês aqui agora e mostrar para vocês que quando a Bíblia fala deste reinado, é um reinado espiritual. E aí eu quero explicar para vocês por que os pré-milenistas dispensacionalistas acreditam que Jesus um dia voltará, arrebatará a sua igreja, ninguém vai ver, ficará então este povo, a igreja do Senhor, reinando com ele durante 7 anos, e depois ele volta e colocará o trono dele, Jesus, lá em Jerusalém, onde haverá o trono de Davi, que será restaurado e reinará ali durante 1000 anos. Nós não cremos nisso, e eu quero então colocar para vocês, para que vocês me acompanhem agora. Primeiramente, eu quero que vocês abram aí a segunda carta do apóstolo Pedro, quando ele trata desse assunto, capítulo 3, porque eu quero dizer para vocês que esses 1000 anos então é figurado, e quando Jesus voltar para arrebatar sua igreja, vai ser tudo de uma vez, é arrebatamento, ressurreição dos mortos, juízo final, e aí haverá agora uma nova terra e um novo céus, e não haverá essa ideia de Jesus voltar, arrebatar a igreja, levar para ficar 7 anos no lugar, depois ele volta e reina 1000 anos. E eu quero explicar para vocês baseado aqui na palavra. Olha para vocês verem, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 em diante. Aqui a comunidade de Pedro, alguns estavam crentes, achando demorada demais a volta do Senhor. É o que eu falei. Muitas vezes nós pensamos que o amanhã de Deus é amanhã. É igual a criança. Você fala assim: amanhã nós iremos, filho. Ele fica perguntando você: chegou amanhã já, papai? Chegou amanhã já, mamãe? Nós somos como crianças ingênuas diante de um tempo de Deus que nós não prescrutamos, não sabemos. Olha o que diz, versículo 8: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A volta do Senhor não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, o Senhor, como ladrão, de surpresa, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Queridos irmãos e irmãs, aprendamos isso, o que está aqui em 2ª carta de Pedro. Essa terra será destruída. Tudo será destruído com fogo, já está preparado. A terra, tudo que existe,
já está entesourado para fogo, para destruição. Nós vamos ver nos capítulos posteriores, e haverá uma nova terra e um novo céus. A própria natureza, eu já lhes compartilhei aqui, Romanos capítulo 8, versículos de 18 em diante. A própria terra grita, geme, como uma mulher que está para gerar o filho, de dores, esperando Deus destruir tudo e renová-la. É isso. Aqui mostra que não haverá, quando Jesus vier, não haverá um tempo de reinado, 7 anos com Cristo no lugar, depois Jesus voltará 1000 anos e colocará lá no trono de Jerusalém, e lá ele vai reinar. Quando Jesus voltar, tudo vai acabar, gente. E aí vai ser uma nova terra e um novo céu. Eu quero pedir você para abrir aí Amós capítulo 9, versículo 11 e 12. Olha o que diz. Eu quero explicar para vocês, porque até hoje os judeus não entenderam que o reinado que os profetas falaram, que o reinado do Cristo, o Messias, não era um reinado aqui físico, material, mas era um reinado e é espiritual. E até hoje eles não entendem, os judeus e muitos crentes que ficam defendendo aí um amor de Deus pelos judeus, por Israel, e eles pensam que Deus ainda tem um compromisso com Israel, lá a etnia, com os judeus, e não tem. As promessas de Deus na Bíblia, muitas das promessas, elas eram condicionadas. Se o povo obedecesse, promessas condicionadas, gente. Tudo aquilo que Deus teve para cumprir, e cumpriu com os judeus, com Israel. Se eles não converterem, eles irão para o inferno. Por isso eu quero lhes explicar isso aqui, para que nós entendamos que agora a igreja de Cristo é uma só, de judeus na época e judeus que convertem hoje, e de crentes americanos, brasileiros. É o novo Israel de Deus, do passado e presente, que se tornaram um. Olha o que diz então aí Amós 9, 11 e 12, aqui diz: naquele dia, olha para vocês verem, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Olha para vocês verem, eles esperam ser restaurado aqui o tabernáculo de Davi, na perspectiva histórica aqui, material, física. E não é isso, não é literal. E aqui diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas, e beberão seu vinho. Farão pomares, e lhes comerão o fruto. Plantá-los-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não será arrancados, diz o Senhor seu Deus. As promessas do Senhor, não pode você pegar um versículo aqui isolado, sem pegar o todo,
Porque as promessas do Senhor, Deus é fiel para cumpri-las, mas muitas delas eram condicionadas. Abra para vocês verem aí agora, Atos capítulo 15, 14 e 16. Atos capítulo 15, 14 e 16. Foi um problema que houve, porque Paulo estava mostrando que não precisava os crentes que converteram, os judeus que converteram, viverem as práticas do judaísmo. E houve uma polêmica que eles tiveram de levar para o concílio em Antioquia, para que eles tomassem uma decisão quanto ao problema que a igreja, os irmãos estavam enfrentando. Olha para vocês verem aqui. 15. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Aqui está falando do tabernáculo de Davi na perspectiva, gente, espiritual. Por isso que os pré-milenistas dispensacionalistas ficam crendo nisso, que Jesus vai voltar e vai colocar o trono lá e vai ser restaurado o tabernáculo de Davi lá, e Jesus vai reinar 1000 anos com o seu povo. Gente, aqui está falando povos, gentios, nações que vão converter ao Senhor, e já converteram muitos, milhões. E esse tabernáculo está sendo restaurado na perspectiva espiritual. Olha o que diz agora Atos capítulo de número 2, Atos 2. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então veja bem, aqui está falando, na verdade, de uma restauração na perspectiva espiritual. O que eles pegam? Olha para vocês verem. Eles pegam Isaías capítulo 65, Isaías capítulo 65, e pensam que vai viver isso nos 1000 anos, sendo que é algo figurado, não é algo literal. A literatura apocalíptica, como também a literatura aqui de Isaías 65, está mostrando não literal. Olha para vocês verem o capítulo 65, novos céus e nova terra. Aqui está falando quando Jesus voltar e arrebatar a igreja, e houver a ressurreição e o juízo final, tudo acabar. Aqui mostra, no aspecto literário simbólico, como será a nova terra e os novos céus. Versículo 17: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria para o seu povo e regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão,
plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, inutilmente, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Eles pegam este capítulo e do versículo 17, aqui Deus está mostrando através do profeta Isaías sobre como será a realidade dos céus. Eles acreditam que isso aqui, quando Jesus vier, praticamente depois que ele foi pela segunda vez, Jesus então colocará, eu repito aqui, o seu trono lá, o trono, porque ele é um descendente de Davi, como diz a Bíblia, e ele vai restaurar o tabernáculo de Davi lá. 1000 anos se passarão, as pessoas viverão sem enfermidades. Gente, isso aqui é uma simbologia para mostrar a realidade dos céus e não de um milênio aqui na terra, durante os 1000 anos. Por isso que eu estou ficando aqui no capítulo 20 de Apocalipse, para que você entenda, meu irmão e minha irmã, que nós já estamos reinando com Cristo durante esses 1000 anos, que não é literal, e não saberemos quando que vai o Senhor vir, não sabemos quando que vai acontecer antes da vinda de Cristo, a grande tribulação. Nós não sabemos quando que vai surgir a data. Sabemos sim, claro, quando o evangelho for pregado, mas não sabemos qual data, qual ano que o anticristo aparecerá em toda a sua potencialidade, ou potência e fúria, onde fará prodígios, sinais e maravilhas. Nós não sabemos. Nós não sabemos quando vai acontecer tudo isso. E não haverá essa ideia de que Jesus voltará pela segunda vez, que já foi a primeira já, né? Ficou 7 anos com a igreja lá, e voltará e reinará 1000 anos. Isso é simbólico, gente. Estamos reinando com Cristo. Até que o evangelho seja pregado em todo o mundo. E assim virá o fim. Agora vamos para o versículo 7 que diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Onde Satanás está, nós falamos simbolicamente, como descreveu o Apocalipse aqui, num abismo. Na verdade, quando Jesus subiu no capítulo 4, e nós vimos que ele então expulsa Satanás da presença de Deus, o nosso acusador, e prendeu juntamente com demônios poderosos em abismos, e que serão soltos no dia da manifestação do iníquo, do anticristo, daquele que virá com toda a sua fúria, logo que o evangelho for pregado em todo o mundo. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre,
onde já se encontram não somente a besta, como o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Nós estamos vendo que o último aqui a cair vai ser o Satanás. Por quê? A primeira besta, a segunda besta, o falso profeta, já foi aqui julgado. Falamos aqui, gente, que o livro de Apocalipse, os seus relatos são cíclicos, 7 vezes. Praticamente nós vamos ver aqui 7 vezes o mundo acabando, 7 vezes Deus tratando com essas forças poderosas do mundo oculto e com a humanidade. Por isso nós não podemos pegar Apocalipse de uma maneira que são símbolos aqui literais, e precisamos de explicar. Bem, eu quero falar com vocês, quando que vai acontecer aqui a soltura de Satanás? Os demônios que estão limitados, presos, quando Jesus subiu e expulsou Satanás, prendendo com os demônios. Não todos. Olha o que diz aqui para vocês verem. Mateus capítulo 24. Vamos lá. Mateus capítulo 24. Isso aqui, gente, é preciso você ler, reler, para entender. Olha o que diz. Versículo de número 10 em diante. Neste tempo, Mateus 24, de 10 em diante. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. A manifestação do anticristo, a possessão mesmo do diabo no homem, filho da iniquidade, vai acontecer no momento que o evangelho for pregado em todo o mundo. Mas enquanto não há a manifestação, o Senhor nos avisa aqui que vão acontecer algumas coisas. Aqui já fala de guerras, rumores de guerras que o mundo todo tem vivido, e inclusive, gente, o século XX foi marcado por acontecimentos que durante os outros séculos não aconteceram. Só para vocês verem o que nós estamos para ver no futuro. E aqui fala que o amor se esfriará de quase todos. Que amor é este? É o amor por Deus, pelas coisas de Deus. E aqui está falando inclusive para quem? Para nós, os eleitos. E tomara que eu e você estejamos entre os quase. Olha o que diz: e por se multiplicar, 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Estamos nessa caminhada. E aqui está falando do povo de Deus que não vão ter amor por Deus. Olha para vocês verem agora, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Olha para vocês verem. Olha para vocês verem aqui o capítulo 17, 26 em diante. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e o destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Veja bem,
Quando fala que se davam em casamento, a ideia aqui é o que virá por vir. O que aconteceu lá em Ló? Em Ló aconteceu a sodomia, a depravação, a iniquidade que campeou ali. A ideia de casavam e se davam em casamento é exatamente a bagunça quanto o relacionamento entre homem e mulher. Não está acontecendo isso, uma desordem? Casam, separam, casam e se dão em casamento? Está cumprindo aqui quando o Senhor fala que vai acontecer isso. Assim como foi nos dias de Noé, onde também casavam-se e davam em casamento, onde todos estavam despercebidos. Aí veio o dilúvio. Mas aquele povo antigo não ouviu a palavra de juízo naquele tempo. Assim também será no final. Eu lhes disse que o Satanás será solto. Quando? Será solto nesse tempo, onde haverá uma grande tribulação, quando o evangelho for pregado a toda criatura, aos eleitos. O cavalo branco com seu cavaleiro não tem mais ação, não podemos pregar o evangelho como pregamos hoje. O evangelho será barrado. Hoje não é barrado, até morre alguém, mas é mínimo diante do crescimento do evangelho. E vai haver tempos difíceis. Mas veja bem, aqui fala como nos dias de Noé. Vamos para agora 2 Tessalonicenses. Olha para vocês verem. 2 Tessalonicenses. O que Paulo fala aí, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Olha o que diz. Versículos de 1 em diante. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Porque naqueles dias, muitos crentes, e Paulo exorta, haviam declarado que Jesus já tinha vindo e que ninguém viu. E Paulo depois adverte a mentira que estava acontecendo, como também poderá ter essa mentira, né? Que Jesus voltou para alguns. O dia que ele voltar, todo olho verá. Só um detalhe, aqui diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que vai aparecer, viu, gente? Claro, estamos caminhando para lá. Tem medo, minha irmã? Tenha medo não, confie no Senhor. 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que detém, para que lhe seja revelado somente em ocasião própria. 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Já falei isso aqui já. O anticristo já está operando desde aquela época de João aqui. Mas aqui está falando que o que detém ele é o evangelho. E por que o detém? Porque o evangelho não foi pregado ainda a todos os eleitos de Deus. Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará
com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de justiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O que está falando aqui, gente? Antes da vinda de Cristo, antes haverá apostasia, antes da vinda de Cristo, muitos apostatarão da fé, e nesta apostasia, neste afunilamento que estamos caminhando, quando o evangelho for pregado e quando o diabo deixar de ser detido, de ser impedido de agir com todo o seu poder e fúria, quando o Senhor o soltar, porque quem solta é Cristo, aí que vai haver a grande tribulação e a revelação do homem da iniquidade, o Satanás possuindo praticamente encarnado no homem. E aí, queridos, vai ser tão terrível que o capítulo 24 de Mateus diz: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Eu quero terminar para depois nós continuarmos o capítulo 20, mas eu quero falar de você dessas duas cidades chamadas Gog e Magog. O capítulo 20, versículo 8: e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. O capítulo 19 nós falamos do sentido figurado, quando a Bíblia fala do Armagedon, lembra? Aqui também o apóstolo João cita Gog, na verdade é Gog de Magog. Olha para vocês verem aí, Ezequiel 39. Aqui Ezequiel 39, Deus destruiu essa cidade aqui. E estava na cabeça dos judeus. O Apocalipse, na verdade, traz os fatos do Velho Testamento para poder colocar dentro da simbologia, e o povo do Senhor entendeu na época. Capítulo 39 fala da queda de Gog, que é Gog de Magog. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei. Far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair das tuas flechas da mão direita. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei. Far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tropas, e os povos que estão contigo, a toda espécie de aves de rapina e aos animais do campo, eu te darei, diz o Senhor. Agora é o que diz, para que te devorem também, para que devorem toda espécie de ave de rapina, e aos animais do campo eu te darei para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus, meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor,
o Santo de Israel. João aqui cita Gog, que é Gog de Magog, a região de Magog, que foi destruída, que Deus trouxe juízo. Aqui, o apóstolo João está trazendo para mostrar o grande dia. E João está mostrando como que Deus vai fazer quando todos os povos que serão seduzidos pelo enganador, pelo o homem da iniquidade, o anticristo, que vai conseguir seduzir povos, nações. João está falando aqui que assim como aconteceu no dia de Gog e de Magog, vai chegar aquele dia que vai Deus descer fogo dos céus e aniquilar. Quando eu falo aniquilar, não é acabar, mas é porque o testemunho de Jeová e os adventistas creem na extinção dos infiéis. Quando eu falo aniquilar, derrotar Satanás e mostrar o seu juízo, revelando a sua santidade. É só isso. Não vai haver um campo de batalha onde o Satanás com os demônios e pessoas irão guerrear com Deus. Não, gente. Nunca aconteceu e jamais vai acontecer. O que acontece é o mundo aí, seduzido por Satanás, que leva as pessoas a blasfemarem contra Deus e viverem na impiedade. Aqui, capítulo 39 de Ezequiel, ainda terminando, versículo 17. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, diz às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue, comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos novilhos, todos engordados em Bazã. Termina aqui. É a mesma coisa do capítulo 19, quando o Senhor diz que ia pegar e dar as carnes dos homens, às aves de rapinas, aos corvos, e ele chama todas as aves, numa perspectiva simbólica, gente, porque aqui também Deus não está mandando aqui comer carne de gente, transformando o julgamento de pessoas, levando-os a serem canibais. É uma simbologia. Gog e Magog, como também quando o capítulo 19 fala do Megido, estão falando na realidade do julgamento de Deus. Deus sempre trouxe, como acontece com Sodoma, como acontece com Gomorra, como acontece nos dias de Noé, mostrando que está repetindo tudo hoje. E assim como Deus tratou lá de Gog, de Magog, e também quando Deus revelou a sua santidade derramando juízo, assim também não é que Deus vai reunir todo mundo, o Satanás com todos os demônios seus e também pessoas, para ter uma batalha com Deus. Não é isso que inclusive esperam aí os dispensacionalistas. É simples o Apocalipse. Para que complicar o que é simples? Mas o problema é que para muitos é melhor complicar do que simplificar. Nós continuaremos o capítulo 20 até chegar ao versículo 17. Tá bom? Ouça esse vídeo ou veja novamente este vídeo, tire suas dúvidas e voltaremos no próximo estudo nosso, capítulo 20, para terminarmos até o versículo 15, tá bom? Ou 17. Um beijo no coração.